Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre o trabalho e a formação do tecnólogo, da tecnóloga em silvicultura. E estão aqui para esclarecer isso o Weser Dias de Oliveira, que é engenheiro florestal pelo Unesp, mestre em agronomia, máquinas agrícolas e doutor em recursos florestais, silvicultura e manejo, ambos pela Exalc-USP. É professor no curso superior de tecnologia em silvicultura na FATEC de Capão Bonito, onde atualmente é diretor desta FATEC. E o Winter Eric de Oliveira, que é engenheiro florestal com mestrado em recursos florestais, professor da Faculdade de Tecnologia de Capão Bonito, no curso de Tecnologia em Silvicultura. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada ou até mesmo engraçada a respeito do trabalho deste profissional ou de alguma situação que envolva a formação. Quem vai começar? Pode ser eu. Vamos lá, Winter. Então, vamos lá. Então, um fato curioso que aconteceu comigo durante a minha jornada aí de trabalho na área de silvicultura. Eu trabalhei em Minas Gerais com fomento florestal, onde a gente atendia os produtores rurais, era um trabalho de extensão rural, né? E quando você chegava na propriedade da casa dos produtores, era sempre oferecido um café. E um café que a gente fala generoso, né? Um copo bem cheio, na risca. E a gente não podia falar não, porque não seria considerado uma desfeita. Um dos produtores que a gente atendia, na casa dele fazia o café com rapadura. E o café com rapadura, ele é muito bom quando ele acabou de passar pelo coador, você pôs o copo ali, encheu e toma. A partir do momento que ele vai para a garrafa, aí já não fica com um gosto muito bom. Então, quando eu chegava na propriedade desse senhor, que ele servia o copo, eu já me posicionava próximo à janela da cozinha. Na hora que ele virava de costas, desse uma bobeira, eu jogava o café fora. Ainda falava que estava uma delícia. E você, professor José? A minha situação mais inusitada, que a gente trabalha na área florestal e durante alguns eventos você tem que ir para o meio da floresta e no período da noite, porque eu trabalho com mecanização, então as máquinas trabalham 24 horas e numa dessas situações eu peguei o turno da madrugada e fui fazer a avaliação da máquina. E nisso eu vi 2 faróis, parecia farol. E, na verdade, era o olho de um lobo-guará que estava me observando há algum tempo. No final das contas, acabei dividindo a marmita com ele. Muito bom. Então, acho que temos dois aspectos interessantes, né? Um, que o trabalho, por mais técnico que seja, não prescinde da relação humana, né? Quer dizer, ele tem sempre a relação com o outro que está contemplado. E no outro, o inusitado, né? Do que acontece numa floresta, podia ser uma onça, né? Podia ser outra coisa, muito legal. Bom, vamos tentar esclarecer o que faz um tecnólogo em silvicultura. Quem pega essa peteca? Então, tecnólogo em silvicultura é um curso que rápido, né, de 3 anos, um curso superior. Então, o nosso aluno aqui da Faculdade de Tecnologia de Capão Bonito, formado em tecnologia em silvicultura, ele sai capacitado aqui desde a formação de uma muda até a implantação, né, de um povoamento florestal. Então, ele iniciaria lá com viveiros florestais e implantação florestal. Daí ele sai capacitado para acompanhar o desenvolvimento dessa floresta no campo, né? E manejá-la ela de acordo com o produto que ele deseja. Porque a primeira pergunta que você tem que saber é o que você quer da sua floresta, qual o produto você quer retirar dela.
A partir daí, você vai juntar todas as outras competências das demais disciplinas do curso, e ele vai formar esse povoamento florestal. Ele também pode atuar nas serrarias, certo? Na serraria, que é diretamente relacionado ao produto, que é o produto madeireiro, né, a madeira serrada. Então, ele pode estar gerenciando, por exemplo, uma serraria, ou até mesmo prestando serviço em todas essas áreas aí que eu falei, como a parte de consultoria, né? Inicialmente. Meio ambiente? A parte de assim, meio ambiente? Nós temos também aqui eu falei na parte da silvicultura, né, mais extensiva. Então, a gente tem projetos aqui relacionados à parte de conservação, né, da Mata Atlântica, principalmente, que é o bioma que predomina aqui no estado de São Paulo. Os maiores contínuos florestais está aqui no sudoeste paulista. Então, a gente tem aqui parques estaduais, né, Intervalos, Carlos Botelho, tem um novo que acabou de ser criado, o Penapa, a gente tem uma floresta nacional, que é a Flona. Inclusive, a gente está com uma parceria aqui com a Fundação Florestal, onde a gente está fazendo monitoramento de áreas que estão sendo repovoadas com palmeira jussara, que é o palmito jussara, né, o palmito doce. Então, esse monitoramento está sendo coordenado por mim, né, em parceria com a Fundação Florestal, e temos aí a participação dos nossos alunos como estagiários. Zé, o Inter falou tem que pensar no produto quando você vai trabalhar. Quais são os produtos possíveis? É engraçado porque no dia a dia nosso tem muitos produtos que vêm da área florestal, dos reflorestamentos, que a gente nem percebe. Por exemplo, na alimentação, muitas das cápsulas que você toma, os remédios, os probióticos e até mesmo alguns dos remédios manipulados, as cápsulas são feitas com material celulósico que vem da árvore, né? Outro exemplo que a gente tem produtos também que são manipulados através da árvore, o shampoo. O shampoo, para ele ter aquela consistência cremosa, ele precisa ter ali a parte da celulose, que é extraída da árvore. Alguns componentes químicos da parte de cosméticos também. Por exemplo, na Amazônia, aquela água de priprioca, algumas essências, alguns remédios também, que são produzidos através das resinas das árvores. E também o clássico que na pandemia a gente teve aí, é a questão do papel higiênico, os lenços descartáveis, todos eles são feitos a partir das árvores. Os papéis. Tem bastante produto aí que está no nosso dia a dia. Eu acho que você não falou, mas também a parte imobiliária, né? Ou não? Tem esse produto? De mobília tem sim, então. Esses são os produtos de maior valor agregado que você pode retirar de um povoamento florestal, seja ele puro, né, que seria eucalipto, pinos, ou as nativas, principalmente vindo da Amazônia. Aí entra porta, janela, piso de madeira, que são os que a gente chama de produto de maior valor agregado dentro da cadeia produtiva aí na silvicultura, seja ela silvicultura de espécies exóticas, né, ou silvicultura tropical, mais voltada para as espécies nativas. Mas vamos pegar essa parte primeiro industrial, vamos chamar assim, né? A plantação de culturas para esses usos que vocês colocaram. Em geral, é só eucalipto e pinos ou tem outras árvores também? Que a gente vê nas estradas, a gente, né? Pelo menos em São Paulo, a gente consegue ver bastante, né? Eucalipto e pino são aí, vamos dizer assim, o carro-chefe, mas a gente tem outras espécies aí, as duas são exóticas, né? A gente tem a teca, né? Que tem um plantio grande no Mato Grosso, são madeira utilizada para embarcação, são enviadas principalmente para a Holanda, né? Para fazer aquelas embarcações lá que eles utilizam lá.
Você tem lá já para a região de, acho que é Ribeirão Preto, não lembro agora não, mas plantação de seringueira, né, para extração do látex, que produz a borracha. No Pará, quando eu estive trabalhando lá, eu vi algumas plantações de paricá, que é uma espécie nativa lá, plantação assim, só dela, de um povoamento puro. Então tem outras espécies aí também, você tem o cedro australiano, o mogno africano, você tem alguns plantios de... Eu não me lembro agora, daqui a pouco eu lembro, mas você tem algumas outras espécies sendo utilizadas também com fim de produtos de maior valor agregado aí também, que são espécies nativas e também outras exóticas que estão chegando agora. E o trabalho do tecnólogo, exatamente nessas plantações, qual é? Ele fica na mata, ele fica na floresta, ele planta... Exatamente. Então, ele pode fazer tudo isso ou algumas dessas atividades. A primeira coisa que o tecnólogo faz é orientar lá a pessoa que está interessada em formar um povoamento florestal com fins comerciais. A primeira coisa é ajudar essa pessoa na escolha da espécie. Sei. Ajudou, tá. Aí depois é verificar, será que essa espécie é adaptada para as condições de clima e solo aqui da região onde você vai plantar? Ok. Então, a partir daí, ele vai definir, vamos fazer análise de solo. Feita a análise de solo. Aí ele vai fazer a interpretação dessa análise de solo e vai recomendar uma adubação mineral, né? Para que ele possa ter sucesso aí nesse empreendimento. E depois ele vai estar acompanhando, através de inventários contínuos, como está o desenvolvimento dessa floresta. Ele vai acompanhar por anos. Vai acompanhar ano a ano todo esse desenvolvimento da floresta até antes do corte. Essa aí seria a etapa que ele ia estar fazendo. Então, ele acompanha desde o início até o fim do ciclo. Então, e também acompanha assim, se tem perigo de uma praga, se as formigas estão atacando, ele também cuida disso. Tudo isso está dentro do que a gente chama de tratamentos silviculturais, né, que é controle de pragas e também de plantas daninhas. Então, tudo isso está envolvido aí dentro das competências aí do tecnólogo em silvicultura. E, Ézer, pelo que eu vi, e pelo que você falou, ele também trabalha com máquinas, é isso? Máquinas com Ezer. Isso. Fale um pouco sobre isso. Mecanização, né? Essa parte bonita hoje é 100% mecanizada. Não tem nenhuma movimentação manual. É tudo com máquinas e dentro de reflorestamento, mesmo na área de condução, né? Muito a gente usa trator mesmo. E como, por exemplo, se aprende aqui usar alguns equipamentos, algumas ferramentas hoje que também são utilizadas, como, por exemplo, o uso de drones para fazer monitoramento da área. Não só a parte de imagem, né, mas também de parte de monitoramento da área pode ser feita com drones. Então, isso também é uma área que eles vão ter que desenvolver aqui, ter além de gostar muito de natureza, você também tem que ter uma sensibilidade aí para o uso da tecnologia nesse monitoramento. Além da questão ambiental, que a gente fala sempre, de, por exemplo, poder gerar créditos de carbono dentro de reflorestamentos de nativas ou de conservação de unidades dentro de áreas de preservação. O que é além da parte de silvicultura propriamente dita, né? Então, crédito de carbono, exatamente em poucas palavras. Também, tem sempre mais atividades para desenvolver em laboratórios, por exemplo, na parte de propagação vegetativa, macroestaquia, microestaquia. Você desenvolver novos clones também é uma área que você pode desenvolver aqui dentro. Para quem não gosta de ir para o mato, vai para o laboratório.
É verdade, tá? Ele pode atuar tanto no mato como no laboratório, né? E o projeto que eu estou aqui, a gente atua dentro de um parque. O Parque Estadual Intervalos, que fica próximo, que é esse monitoramento aí das áreas lá que estão sendo repovoadas com a Jussara, né? Com a Palmeira Jussara, que, em parceria com a Fundação Florestal. Em relação ao crédito de carbono que você falou, seria o quê? Pagar para o serviço. Então, você vai pagar uma pessoa para manter a floresta de pé. Certo? Que essa floresta de pé, ela tá, além de fixar carbono, ela também retira o carbono da atmosfera. Já tem alguns locais, acho que em Minas, que tem a tal da Bolsa Verde. Então, o produtor lá, ele recebe um valor por hectare ano para manter uma área nativa lá de pé, que seria o crédito de carbono. Tem uma bolsa, se não me engano, em Boston, só relacionada a crédito de carbono. E também existe até gente que, no mundo inteiro, né, a organização europeia, americana, que pagam, né, para que se retire carbono, né, via essas florestas, não é? Isso. Então, diante disso aí, foi até bom você tocar nesse assunto, que tem um plano de revegetação da mata nativa no Brasil, que é o Plano AVEG, que foi de 2017. Esse plano saiu em função daquela reunião que teve em Paris, em 2015, onde na época lá o Brasil assumiu o compromisso de até 2030 recuperar 12 mil hectares, principalmente de reserva legal, né? A maioria dessas áreas são áreas de reserva legal e APP, né? Área de proteção permanente. E agora, igual você falou, a Alemanha voltou a mandar dinheiro para o Brasil, né, para esses projetos aí. Então, isso aí também vai abrir o quê? Uma oportunidade para os tecnólogos de silvicultura, atuar desde lá da parte do viveiro, dessa produção de muda, a implantação dessa floresta no campo e o acompanhamento do desenvolvimento dessas áreas restauradas. E tem muito trabalho, né, pelo que fez o governo anterior, né, de destruição, né, pouca valorização e destruição, somente da floresta amazônica, né? Tem um assunto que eu vou cutucá-los agora, é o seguinte: quando a gente lê em materiais, manuais, a respeito do tecnólogo em silvicultura e o engenheiro florestal, a gente não consegue perceber muita diferença. Sabemos que um é um curso de bacharelado, outro é um curso de tecnólogo, de menor duração. Como é que vocês sendo engenheiros florestais... Não tem diferença. Vocês, sendo engenheiros florestais, como é que vocês caracterizam, ou podem caracterizar, você já falou, né, Zé, a diferença entre os dois profissionais? Para mim, a diferença que existe é só o tempo. O engenheiro 3 anos. E o tecnólogo, eles se confundem na parte florestal, né? E para nós, a diferença é só no título, porque das ocupações, do que ele pode fazer, é a mesma coisa. A diferença básica é que a gente é mais voltado para a parte prática. Então, toda a nossa instrução, todo o nosso treinamento é voltado para a parte prática, na parte de gerenciamento dessas áreas, na parte de condução, na parte de controle de qualidade. Coisas que a gente tem. Principal vantagem é a faculdade ser mais rápida, em apenas 3 anos você já está formado. E no bacharelado são 5 anos, né? Então, esse é um principal fator, porque hoje o tempo é importantíssimo, você já poder estar atuando no mercado de trabalho, já ter essa colocação. Nossa formação é engenharia, porque nós não tínhamos ainda opção, quando a gente estava na escola, nós não tínhamos ainda. A silvicultura, como curso tecnológico, é bastante recente aqui no Brasil. Nós somos o único curso na América Latina, para você ter ideia, Silvio. É mesmo? E do que você tem hoje de demanda no mercado é de pessoas que sejam mais práticas e com uma visão tecnológica.
Por isso que é o diferencial. Mas vamos falar, lá fora, na Alemanha, em 1880, já havia a cadeira de silvicultura. Então, a gente fala que é a irmã mais velha e desconhecida, né? A engenharia é a mais conhecida aqui. Interessante disso aí é que a engenharia florestal, né, aqui no Brasil, ela surgiu da silvicultura, que era uma disciplina que tinha no curso de agronomia, não é isso, professor Ezer? Então tinha essa disciplina de silvicultura lá, e a partir dali que veio a engenharia florestal. Quer dizer que vocês diriam, provocativamente, que alguém quer ir para essa área, é melhor fazer o tecnólogo do que o engenheiro, do que a engenharia florestal? Não é questão de ser melhor, é questão de você ter uma adequação. Por exemplo, se você está focado e você quer ter rapidez na sua formação, o tecnólogo te dá essa possibilidade. E também é o passaporte para você fazer um mestrado, um doutorado, né? Porque é um curso superior. A grande diferença é essa, ser focado no objetivo que você quer fazer. E depois você pode fazer mais um segundo curso para se especializar. Mas, normalmente, a gente já pode ir também para uma pós-graduação. Há 30 anos atrás não tinha essa opção, né? O curso tecnológico é mais recente. Tecnologia hoje é diferente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos, onde o tecnólogo já é preferível por estar mais rápido no mercado. Vamos falar de mercado de trabalho. Como é que é esse aspecto? Os alunos do curso, quando saem, eles encontram um emprego, trabalho facilmente? Ele é reconhecido como... ou é diferente? Como é que vocês podem falar isso? Bom, no início aqui, quando eu comecei aqui em 2011, eu lembro que alguns alunos, quando saíram aí, ainda tinha uma certa, como é que fala? Não vou dizer preconceito, mas um pé atrás, né? Tecnólogo. Eles achavam que era técnico, até o salário era um pouco mais inferior, mas hoje já está bem reconhecido, já está consolidado no mercado, essa profissão. Em relação à oportunidade de emprego, a silvicultura ela está bombando, tanto aqui na região, que aqui a gente tem uma grande empresa aqui, instalada aqui com as partes de floresta dela toda aqui, e atrás dessa empresa vem as terceirizadas que prestam serviço para eles. Então, emprego tem, e também está tendo muito, querendo ou não pode deixar de falar, em Mato Grosso, né? Lá está um boom na silvicultura que a turma está vindo laçar. Já teve casos deles saírem de lá e vir aqui em Capão para fazer entrevista aqui, para ver, para levar alguns dos nossos alunos e até ex-alunos aqui. Então tá para emprego, eu diria que hoje está até melhor de quando eu formei lá há 23 anos. É só ter coragem de bater asa e voar um pouquinho. Bom, é claro. Mas aqui no estado de São Paulo, a gente tem na parte ambiental, por exemplo, em áreas de supressão, que é preciso fazer uma recuperação de área. O que acontece? Tem que fazer um levantamento florístico de quais as espécies nativas que tinham, para você poder substituir. Esse serviço hoje, aqui no estado de São Paulo, é bastante comum. E o salário médio em torno de R$5.000 para você ir para o mato fazer levantamento de espécies e de sementes, né? De identificação de sementes. Então, esse é um trabalho que tem aqui mais por perto. Na área de silvicultura intensiva, hoje está no Mato Grosso do Sul, no norte do Paraná. Ali. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos numa região sudoeste paulista, ela é a maior produtora na área de, por exemplo, resina de pinos, né? Então, são setores. Nós estamos formando gente para o Brasil inteiro. Quem vier para cá tem que estar disposto a correr. O Brasil tem gente nossa até no Paraguai, lá no Chaco, né? Trabalhando lá no Paraguai. Então, é uma profissão que tem que ter rodinha nos pés. E mesmo na cidade, em São Paulo, né? Eu já vi reportagens que ela foi
As plantas que foram colocadas nas calçadas, né, as árvores, eram completamente inadequadas, né? Eram plantas exóticas que causam, né, um estrago imenso, porque afetam as estruturas, né? Ele também trabalha na cidade nesse sentido? Nas cidades? Foi interessante você citar a cidade aí de São Paulo, a capital, né? Que nós teve aluno nosso aí à frente desse projeto aí da arborização urbana aí de São Paulo, trabalhando, acho que em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, justamente fazendo esse diagnóstico aí da silvicultura urbana, vamos dizer assim, né? Dessas árvores aí na cidade e propondo melhoria. Eu acho que, se não me engano, ele até hoje está atuando aí. E atrás dele foram outros, trabalham até hoje. Um outro saiu para mestrado, mas quem estava à frente disso aí é aluno aqui da Faculdade de Tecnologia de Capão Bonito. É uma área, vamos falar agora das matérias que ele estuda. É uma área de exatas, biológicas? São as duas? Como é que vocês podem falar sobre isso? Tem uma forte carga de biológicas, de botânica, de sistemática, de identificação, e tem uma forte carga de exatas, no caso de geoprocessamento, mecanização, máquinas, né? Então, são os motores que impulsionam o curso. A parte exatas também, ela vamos falar aí, uns 40% no curso de peso. Cálculo de inventário, né? No caso do moço aqui, inventário, esse também ajuda bem. As planilhas de florestal é basicamente cálculo, né? Mas também a gente tem economia florestal, que é onde eles estudam a viabilidade de projetos florestais, tem geoprocessamento, igual o professor Ezer falou, e tem as básicas, né, que é cálculo e estatística, que é para dar base, quando eles chegarem nessa profissionalizante, para dar base para eles poderem desenvolver, né, resolver os cálculos que eles vão ver nas disciplinas profissionalizantes. Muito bem. Eu agradeço a entrevista e até o próximo Desafio Profissão.